Dessa vez eu vou que vou. Vamos lá, meu filho. Entra aí que estamos saindo. Vamos lá. Ei, Mari! Ei, espera, vou com você. Ué? O que aconteceu? Mudou de ideia? Pois é, resolvi ir com você. Já sei sozinha nessa aventura maluca, não é? Então vamos lá, Ó. essa ajeita aí, tá tudo certo, Beleza. já enche o tanque. Posso colocar tudo aqui? certinho aqui, estamos prontos por aí. Vamos lá. Ô, Mari, mas não cabe nem pensamento nesse carro, Mari. Não tem o quê? Não cabe nem pensamento. Cabe sim. Cabe um monte de pensamento. Mas que mal lhe pergunte, eu vou aonde? Eu não cago, vai ter que tirar alguma coisa daí. Não vai tirar nada. Eu preciso de tudo que tá aqui. Não vai tirar Não, nada. eu vou tirar. Não vai tirar nada. Para de se meter na minha vida. Você disse que queria viajar. Viajar é uma coisa. Você, não, pode deixar isso aí. Fica aí, vambora. Entra, vambora. Não, deixa, eu tiro. Pode deixar que eu tiro. Ai, Que foi? ai, caramba. Calma, vem pra As cá. costas. Que isso? Lógico, né? Fica me fazendo carregar mais mala. Eu não aguento carregar mais mala. Ai, agora fisgou. Então se ajeita você que eu dirijo, então. Eu dirijo. Você tá Como é que é? Tá brincando? tudo bem? De jeito nenhum. Aqui quem dirige sou eu, não confio em ninguém. Que é isso, dirigir? Tá brincando. Olha, amarrou até com cordinha. Meu Deus. Meu, Se deixa a pra lá. polícia passar e pegar... Escuta, deixa isso aí. A hora que a polícia achou, a gente dá um jeitinho. Sabe como é? Dá sempre um jeitinho. Vambora, Marcos, vambora, tô atrasada. Não, vou tirar, não dá. Nossa. Márcio! Oi, Vambora, Márcio! eu vou ligar esse porta-mala pra você. Eu vou ligar esse porta-mala pra você. Para, o que você tá fazendo? Para! Parece até que Essas você... malas são minhas, para de mexer. Eu não te dei autorização de ficar mexendo nas minhas coisas. Acho que você não tem ouvido os sermões dos últimos domingos, viu? Escuta, ouvir sermão ir na igreja é uma coisa, mudar de vida é outra, cara. Não confunda as coisas. Olha isso aqui, olha o tamanho dessa mala da culpa, olha só. Márcio, para! Essas coisas são Arrogância. minhas. Não, E para! fora que o pneu tá no chão, hein? É lógico que os quatro estão no chão. Não cai nessa piada, não. Não é piada, tá no chão mesmo, tá furado, olha lá. Ai, eu não acredito, né? Tá furado mesmo. Ai, mas Olha essa raiva. Mas essa... Compulsões. Para, Márcio! Para de mexer! Cara, eu quero que você viaje comigo e não fique mexendo nas minhas coisas. Você não tem esse direito! Para com isso! Para com isso! Me devolve isso aqui! Para com isso! Que comida é essa, Ai, Marli? é minha, pai, é minha! Deixa eu ver. É só uns lanchinhos para dar fominha na viagem. Nossa, mas tudo isso? É. Mas isso aqui também é? Ai, para! Ai, não. Tem que aliviar mais. Aqui. Para, já tem muita coisa. Olha, eu já até parei de fumar. Eu descobri que não é bom pra pele. Puxa, parabéns. Que bom. Isso aqui. Escuta, você tá indo longe demais. Não mexa nas minhas intimidades. Cara, eu não acredito que você não abandonou esse vício ainda. Eu gosto, tá bom? Eu não senti vontade de deixar. Você nem se arrependeu, pra falar a verdade dele. Me arrependi? Me arrependi pra quê? Não é nada de errado. Tá vendo? A cabeça dura. Nem admite nem que é errado o que faz ainda. Errado, certo. Isso é tudo relativo, tá? Você não tá vendo que carregar essa bagagem toda não deixa espaço na sua vida pra mais ninguém? Olha, eu vou te dar uma mala nova. Vamos lá. Vou te dar uma mala Não, nova. para! São minhas coisas, tá bom? Mas tá parecendo um monte de lixo. Vocês estão intrometendo na minha vida. Vai acabar sozinha mesmo. Para com isso! Eu não consigo! Vamos lá, toma uma atitude, vai, vamos. Eu não consigo! Me deixa em paz! Para de me perturbar! É sério, tem outra mala, vem. Eu vou te apresentar, vem cá. Eu te mostro, calma. Para com isso! Vamos. Ai! Calma. Você tá... Se apoia aqui. Caramba! Não é possível.
creio que, de alguma forma, nesses 4 domingos, você se encontrou, ouviu parte de você no que aconteceu aqui em cima. Eu me vi em várias delas. Creio que também você lembra, acho que foi no fim dos anos 70, quando houve não sei se a palavra é racionamento de gasolina no fim de semana. Então, os postos de gasolina fechavam às 8 da noite e só iam abrir na segunda-feira de manhã. Naquela época, nós morávamos em Atibaia, aí, uns 10 quilômetros longe da cidade. Várias vezes, sexta-feira, a história se repetiu. Até que eu perguntava, você já encheu o tanque? E eu, às vezes, esquecia, a maioria das vezes eu esquecia. Mas eu sabia que lá no seminário tinha um tanque de gasolina, que eu podia, na emergência, chegar lá e pegar gasolina para o meu carro. Mas algumas vezes eu cheguei no seminário e não tinha mais gasolina. Então, aquela última chance que eu tinha de resolver o problema, não tinha. E várias vezes eu fui até Atibaia, fui para onde eu ia, talvez com 1/4 de gasolina apenas no carro. E aquela viagem que podia ser descontraída, alegre, com a família, cada vez que o ponteiro descia mais um pouquinho para a esquerda, batia aquela ansiedade. E até que eu perguntava, você acha que vai dar? Eu dizia, vai dar, mas no fundo eu sabia que não ia dar. Então aquele tempo gostoso de família, que a gente podia ter se divertido à beça, era um tempo cheio de ansiedade, porque nós não tomamos providência no tempo certo. Ainda mais quando era uma viagem para pregar fim de semana, naquela época a gente carregava retroprojetores, alguns nem sabem o que é isso. Né? Era mais peso no porta-malas, mas o que eu lembro é que a ansiedade que eu via quando eu olhava para o marcador de gasolina, e naquela época não tinha aquela luzinha que tem hoje nos nossos carros, né? não tinha luz amarela, quando acabava mesmo. Não foi assim que Deus planejou a nossa vida. Ele nunca prometeu que nós viveríamos uma vida sempre com tudo que nós precisávamos ou precisássemos. Mas ele, por outro lado, prometeu dificuldades, disse que íamos ter dores, iríamos ter aflições. Mas uma coisa que ele prometeu é que Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Mas em geral nossa vida parece com esse carro cheio de coisas que estão aqui dentro, coisas que Deus não planejou que nós colocássemos nela. Agora, qual é o caminho? Esses 3 domingos nós vimos como esvaziar o porta-malas. Como esvaziar o porta-malas cheio de culpa, cheio de ressentimento, de rejeição. Domingo passado, sobre solidão. Hoje, em vez de olhar o que é que nós vamos tirar, nós vamos olhar o que é que nós vamos colocar aqui dentro. Eu queria que você abrisse comigo um trecho em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Nós vamos olhar para apenas 3 versículos, mas eu queria, antes de ler esses versículos, levar você a entender o que está acontecendo ao redor desta passagem. Por que é que Jesus falou o que ele falou? Nesta altura, João está preso. João Batista está preso. E ele pede que os discípulos dele, discípulos de João, vão até Jesus para perguntar se Jesus é mesmo o Messias. Jesus é aquele que eles estavam esperando. Então os discípulos vão a Jesus. Jesus diz, olha, se vocês perceberam até agora que os cegos estão vendo, que os coxos estão andando, que os surdos estão ouvindo, vocês perceberam isso? Vocês sabem quem eu sou. E ele continua a discussão, ele comenta que quando houver o juízo final, na cidade de Sodoma e Gomorra, Deus vai ter mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que de Cafarnaum e de Gerizim. Porque Cafarnaum e Gerizim viram coisas que Sodoma nunca viram em relação ao poder de Deus e ao poder de Jesus. E nesse contexto que ele diz uma coisa que precede o texto que eu vou ler, dizendo, ele agradece a Deus porque Deus havia revelado aos pequeninos, às crianças, o fato de quem Jesus era. Em outras palavras, ele não está dizendo que você precisa regredir, ter 3 anos de idade, 5 anos de idade, para entender quem Jesus é. Mas ter uma fé de criança, como criança tem, quando ela se entrega totalmente nos braços de quem é maior do que ela. Nesse feriado, até que eu trouxemos nossos sobrinhos netos. A Deca tem 3 sobrinhos netos que moram aqui em São Paulo e trouxemos 2 para passar o feriado conosco. Eu descobri que nosso preparo físico está muito abaixo do esperado. Uma criança de 4, de 3 e deu um baile na gente. Mas foi muito gostoso o feriado, quinta-feira. Mas algumas coisas que a gente lembra, que eu percebi, eu estava com o trecho na cabeça, tem estudar e vou ter na sexta-feira.
Mas algumas vezes em que eu peguei um deles e fiz de conta que ia jogar para cima. E ele falou, joga, tio. Eu falei, mas e se eu jogar, se eu derrubar você? Não, o senhor não vai me derrubar porque o senhor é forte. Uma confiança cega, que não era nem mais tio, é avô agora, né? Uma confiança cega que eu vou conseguir segurá-los. É isso que Jesus está dizendo. Uma criança, ela olha para si e diz, eu não consigo, não tenho condições, mas tem alguém que é maior do que eu, tem alguém que faz mais do que eu faço, tem alguém no qual eu posso confiar cegamente. O contraste era que aqueles homens, os fariseus, os escribas, os próprios rabinos, eles estavam discutindo quem era Jesus e quem era João Batista. E Jesus falou, veio João Batista para aliviar a carga de vocês. Vocês têm uma vida que é incompatível com o que Deus gostaria. Está com o porta-mala cheio. Veio João Batista e você diz que João Batista é endemoniado. Porque ele é ascético, ele está no deserto, ele se veste de roupa estranha. Mas o que ele está falando tem a ver com o que você precisa, o que vocês precisam. Vocês não viram João Batista. E eu vim. Eu cheguei. E eu vou às festas, eu vou a casamento, eu ando na rua com as pessoas, eu transformo água em vinho, eu transformo o que é surdo passa a ouvir, e vocês dizem que eu sou beberrão, que eu sou festeiro. O que é que vocês querem? Daí ele diz que ele dá graças a Deus, obrigado, porque o que esses homens e mulheres de idade, adultos, não percebem, o Senhor revelou a algumas pessoas quem eu sou. E é por isso que está no versículo, em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 25, Jesus diz assim. Naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi o teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Agora vem os 3 versículos que nós vamos concentrar nesta manhã. Daí Jesus disse, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As pessoas não estavam querendo entender, não entenderam o que era João Batista, não queriam entender quem era Jesus. O que era que eles estavam entendendo? Que a vida é uma série de normas, de regras, e quando não são cumpridas, gera tudo isso, gera culpa, gera raiva, gera mágoa. E também eles tinham sobre eles o peso que os rabinos da época, os fariseus, os escribas colocavam sobre as costas deles, dizendo, se vocês fizerem isso, isso e aquilo outro, se vocês se comportarem desse jeito, quem sabe vocês vão ter uma vida melhor. Vocês têm que cumprir a lei. Eles colocaram tantos imperativos que chegaram a resumir tudo em 638 imperativos que as pessoas tinham que cumprir. Então o que é que gerava neles? Um peso. Havia um peso religioso. A religião não preenche o meu vazio, mas eu tenho que cumprir o que esses homens estão falando para eu fazer, mas eu não consigo. Esta última cena aqui desse sketch revela o que aquelas pessoas sentiam naquela época. Uma incapacidade, porque o peso era tão grande que a vida perdia o gosto. Era cheia de mágoa, cheia de raiva. Raiva contra aquele que colocou sobre eles um peso que eles não podiam carregar. Jesus, então, traz essas palavras vindo da parte de Deus. Na verdade, ele está dizendo, vocês não conhecem o amor de Deus. Vocês conhecem religião. Vocês conhecem regras. Vocês não conhecem relacionamento. Porque relacionamento traz liberdade. Relacionamento traz satisfação. Relacionamento não traz ausência de problemas. Relacionamento traz um preenchimento interior. Um carro vazio de dores, mas cheio da presença de Deus. E como é que isso acontece? Como é que o amor de Deus é recebido? Creio que, de acordo com as palavras de Jesus, a primeira coisa que ele acentua aqui, quando ele diz, vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, é que eu preciso crer neste convite de Deus.
Eu preciso crer que a solução para esvaziar o meu porta-malas não está em programas, não está em autoajuda, não está em nenhum autor. Você ir passar uma semana no spa, ou passar uma semana em meditação transcendental, talvez tenha o seu valor. Mas quando você volta, os problemas não ficam lá. Os problemas voltam com você. Na realidade, o que Jesus está dizendo é, a solução está numa pessoa. Para o porta-malas ser esvaziado da sobrecarga da vida, a solução está numa pessoa. E essa pessoa sou eu, essa pessoa sou eu, essa pessoa é Jesus Cristo. Mas é preciso você crer. É interessante que essas duas palavras que Jesus usa aqui, cansados e sobrecarregados, elas são as mais próximas do que hoje nós podemos dizer, ou comparar com a palavra estresse. E diz, se eu fosse traduzir literalmente como essa frase poderia ser traduzida, se eu pegasse palavra por palavra de um dicionário, Jesus diria na linguagem de hoje: vinde a mim todos que estão trabalhando demais e estressados demais. Essa é a tradução mais literal que um dicionário hoje daria essa expressão que Jesus usou. Agora, trabalhar demais, estressar demais, não é tão incomum na nossa cidade. Mas talvez o que estressa mais a gente, a mim, a você, não sejam talvez 12 horas por dia trabalhadas. Se a gente trabalha naquilo que a gente gosta. Mas são as dores da vida. São as frustrações. São o trabalhar demais e não ver resultado, não ver fruto, não ter retorno. Trabalhar demais para ganhar a aprovação de alguém, a aprovação de um chefe, a aprovação de um cônjuge. E não tem retorno, e a mágoa vem, e a culpa vem, porque eu não consigo agradá-lo, então eu vou trabalhar mais e mais ainda para agradá-lo. Quem sabe eu ganho alguma coisa de volta, e o retorno não vem. E vem a mágoa, vem a culpa. Vem a falha e não atingir um padrão necessário. Embora que o contexto imediato aqui tenha a ver com a falsa religiosidade, a falsa espiritualidade. Aquelas pessoas trabalhavam para ganhar o favor de Deus, mas não ganhavam nada, porque religião é o homem trabalhando, enquanto que o relacionamento com Deus, o trabalho já foi feito na cruz. E a graça liberou a gente do trabalho para ser feito, para a gente experimentar a plenitude de Deus. Por isso Jesus diz: vinde a mim, vocês que estão trabalhando demais para ganhar alguma coisa que vocês nem sabem o que é. Estão estressados demais pelas dores da vida, venham a mim. Isso é uma forma amorosa de Jesus chamar você a mim, que está sobrecarregado da vida. E aqui ele tem em mente a figura agrícola, a figura de uma junta de bois, 2, 4, 6 bois puxando um carro, em que o carro muitas vezes atola na areia, a roda era fina, ela atola na areia. E os bois tentam puxar o carro e não conseguem. E o boiadeiro instiga o boi com a vara e com a ponta de ferro na vara e fere o boi. Para ver se o boi consegue puxar aquele peso, aquele sobrepeso. E muitas vezes nós estamos assim na vida. A vida está tão difícil, está tão amarga, está tão dura. Parece que quanto mais eu trabalho, vem alguém que fura as minhas costas. Jesus diz: a solução está em mim. Vem a mim. Você está trabalhando demais para consertar o seu passado, para mudar o seu passado. Você não consegue mudar o seu passado. Sou eu que mudo dentro de você aquilo que o passado causou em você. Aquilo que você foi responsável e aquilo que você não foi responsável. Sou eu que mudo. Venha a mim. Não é outras coisas. Sou eu. Mas lembra do contexto, ele falou: obrigado, Deus, porque o Senhor revelou estas coisas aos pequeninos. Aqueles que dizem: eu desisto, estou tão cansado de tentar por mim mesmo, que eu desisto de tentar por mim mesmo. E eu vou a Jesus. Eu vou a Jesus, onde eu encontro um travesseiro. Você já, em tempo de férias, chegou num hotel,
Um hotel, uma cama king size. É tudo bonito, colorido. Melhor do que você viu na propaganda. Puxa, mais bonito que na propaganda. Aí você deita naquela cama gostosa. Encosta a cabeça no travesseiro e diz: está tudo bonito, mas não tem o cheiro do meu travesseiro. Porque o travesseiro tem histórias, né? Esse travesseiro viu você chorando, reclamando. Ele vai com você. Deus está dizendo: venha descansar em mim. Eu tenho braços para lhe abraçar. Eu tenho lugar para você reclinar. Somente eu posso dar descanso para as dores da sua vida. Mas eu preciso fazer uma escolha. O porta-malas está vazio. Talvez a coisa que eu primeiro preciso colocar no porta-malas é essa confiança de que é Deus que soluciona os meus problemas. É para Ele que eu tenho que correr. Ele está de braços abertos para me receber. Ele que entende essa carroça que eu estou puxando, que eu estou a fim de desistir. Ele diz: venha, que eu vou acolher você. Aquilo que você não pode fazer, sou eu que faço. Mas Jesus também traz outro princípio. O primeiro princípio para receber o amor de Deus aqui, entender o amor de Deus, é que eu preciso crer nesse amor, nesse convite que Ele está me fazendo. Mas Ele vai mais adiante. Ele diz: vamos sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Lá no versículo 30, Ele diz: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é que Jesus queria dizer com isto? Lembre que ao lado de uma sociedade agrícola, eu expliquei a figura do carro de boi, que era um carro naturalmente de boi, é carro de boi, desculpa a redundância, mas 2, 4, 6 bois puxando aquela carroça. E os bois eram segurados por uma canga. Eu entrei na internet essa semana para tentar pegar um desenho de uma canga, eu coloquei a palavra canga, apareceu lojas americanas, mulheres de biquíni com as cangas lá, não é isso que eu preciso. Aí eu coloquei depois canga de boi, aí foi mais fácil achar. Mas Jesus tinha em mente não somente a figura da vida agrícola, mas a própria linguajar daquela época. Os rabinos tinham o costume de chamar os jovens para andar com eles, para serem, não é essa palavra que eles usavam, mas na linguagem de hoje é isso. Os rabinos chamavam os jovens para serem discípulos dele. Então os jovens passavam a andar com os rabinos. E havia uma disputa, rabino tal. Havia um famoso rabino que falou sobre o divórcio, a famosa escola de Hillel. Quer dizer, quem era discípulo de Hillel tinha muito prestígio. Paulo foi discípulo de Gamaliel. Um pouco diferente de Hillel. Mas havia uma certa fama, um certo orgulho. Eu sou discípulo de fulano. E quando os jovens vinham andar com tal rabino, havia tanta regra, havia tanto peso colocado em cima deles, que muitos deles desistiam. Muitos deles diziam: eu não consigo fazer o que você está dizendo para eu fazer. E alguns desistiam, iam embora, e outros ficavam, mas ficavam observando que o próprio rabino não fazia aquilo que ele dizia para os jovens fazerem. Havia uma decepção, havia uma frustração. Mas os rabinos diziam: tome sobre vocês o meu jugo. Ponham sobre vocês o meu jugo. E eu fui tentar achar o que é um jugo. Fabio, você quer me ajudar? E alguém me deu essa canga, né? Não foi de lojas americanas, essa canga real. E é uma típica canga de boi. Semelhante à que era usada na época de Jesus. E como vocês sabem, a canga era colocada na costa, no pescoço. Foi no lugar certo aí, família. Não tirei foto, tá certo? O que mais falar? Mas havia uma entrada aqui na canga onde cabia o pescoço do boi. E tem algumas coisas interessantes nessa figura. Primeiro, é que eles colocavam um boi mais velho junto com o mais novo. Por quê? O mais velho não tinha a força do mais novo. Mas o mais velho conhecia os caminhos do terreno. O boi mais velho sabia onde tinha buraco. O boi mais velho sabia onde ir. E o mais novo estava chegando.
Jesus conhece a sua vida, a minha vida. Ele passou por tudo que você passa. O Senhor Jesus foi traído. O Senhor Jesus foi rejeitado. O Senhor Jesus foi pisoteado. O Senhor Jesus foi ferido. O Senhor Jesus deixou o céu para morar com os homens. Ele entende o que é mudança de cultura. E o Senhor Jesus foi crucificado. Então, se tem alguém que entende de dor, de rejeição, de traição, de abandono, esse é o Senhor Jesus. Então ele coloca alguém mais jovem junto dele para dizer: aprenda comigo, ande comigo. Obrigado, Fabinho. Está ficando pesado, né? Mas tem outra coisa que o jugo comunica. Pelo fato de estar junto, quando o mais velho está mais próximo do mais junto, o mais velho consegue comunicar aquilo que o mais novo precisa, em termos de encorajamento, de direção. Quando o mais novo está a fim de desistir, o mais velho diz: filho, eu passei por isso, eu sei o que você está sentindo. Ele não diz: tudo bem, chore. Ele não fala: ok, você pode chorar, mas não desista. Nós vamos em frente porque eu estou ao seu lado. Os rabinos colocavam jugo sobre os jovens e abandonavam os jovens. Façam isso, mas não estavam junto com eles. Por isso Jesus falou: põe sobre vocês o meu jugo. Mas outra ideia aqui que tem no jugo é a ideia da parceria. Por isso, eu creio que Jesus está falando para eles: eu quero ser seu parceiro. Porque o parceiro, como Jesus é, vai buscar o melhor para quem está do lado dele. O parceiro vai dizer, por ser mais velho e experiente, quando o mais novo estiver fazendo aquilo que não é o mais certo. Quando o mais novo estiver escolhendo aquilo que Deus não escolheria. Ele poder dizer: companheiro, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Eu sou mais velho do que você. Se eu reconhecer isso, que o melhor para a minha vida é fazer a vontade do meu Pai, ande comigo. Você não vai conseguir fazer a vontade de Deus sozinho, sozinha. Você não tem essa capacidade, mas eu tenho. Eu já experimentei o que é obedecer ao Pai, até o ponto de a morte. Eu fui à morte, mas quando eu ressurgi, eu disse: valeu a pena ter obedecido ao Pai. Então, na hora que você está pronto para desistir, o seu parceiro diz: ande comigo. Eu não vou lhe abandonar. Agora, às vezes nós estamos carregando esse jugo. Nós estamos de um lado, e ali às vezes não tem uma pessoa, mas tem a nossa história. E o nosso parceiro no jugo é o outro. Eu vivo escravo de tentar atingir as expectativas que o outro tem a meu respeito, para tentar ganhar do outro aquilo que eu não tenho. E eu vivo a vida inteira tentando satisfazer aquele desejo. O meu parceiro talvez não tenha nome, mas eu vivo escravo de tentar ser aquilo que eu não consigo ser. Aqueles jovens muitas vezes estavam tentando ser igual aos rabinos, ter uma vida que eles nem percebiam que era apenas exterior. Eles achavam que era aquilo que eles precisavam. Ficavam tentando atingir o padrão dos rabinos. Nunca conseguiam. Por isso vinha a frustração. Muitas vezes quem está sendo meu parceiro, quem está sendo meu companheiro de jugo, não é Jesus, mas é a minha própria raiva da vida. Minha própria frustração. Eu trabalho, encho meu porta-malas aquilo que eu não preciso, para preencher um vazio que eu tenho. Jesus disse: tome meu jugo. Põe sobre você o meu jugo, que é, de acordo com o versículo 30, suave, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus tinha em mente? Essa palavra, o meu jugo é suave, a minha canga é suave. Essa palavra suave, ela é muito interessante. Se nós fôssemos normalmente traduzir literalmente o que ela diz, Jesus disse: o meu jugo é personalizado.
É quando você vai num costureiro, num alfaiate, e ele tira as suas medidas. Em vez de você comprar um terno, número 42 ou 38, não sei, não lembro mais qual é o meu número. Não é 50, eu sei, mas acho que é por aí. Em vez de você comprar uma coisa pronta, você vai numa loja, você vai num alfaiate, ele tira a medida e diz: aqui está uma roupa que cabe direitinho em você. Ou você, como mulher, em vez de comprar um manequim 28, 22 por aí, é exagero, né? É Jesus poder dizer para você: não se preocupe. Aquilo que eu vou colocar sobre você é de acordo com aquilo que você vai aguentar. Não é de acordo com o que os homens ou as mulheres ou o mundo diz que você aguenta. Mas é de acordo com o que eu acho que você pode suportar. Não são as 640 leis que os rabinos, os escribas colocavam sobre as pessoas. Mas é Jesus dizendo: o meu jugo é suave. Você vai aguentar porque eu sou seu parceiro aqui do lado. Sou eu que estou do seu lado. Quando estiver a fim de quebrar, lembre, eu sou seu parceiro. Quando ele diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, ele tinha em mente literalmente aquela carroça onde estava o fardo do boi. É interessante que na carroça que ele está propondo os seus filhos andarem nela, o boiadeiro não é o rabino, não é o escriba, não é o fariseu. Entre aspas, o boiadeiro é o Senhor Jesus. Ele diz: quando você lembra do boiadeiro instigando as suas costas, machucando, enfiando aquela vara com a ponta de ferro, sou eu. Eu não preciso instigar, não preciso enfiar. Se você está debaixo do meu jugo, eu que vou capacitar você para puxar esta carga. Ele não prometeu que nunca mais nós não teríamos problemas. Ele não prometeu que nunca mais nós seríamos rejeitados. Ele não prometeu que nunca mais nós não seríamos ofendidos. Ele não prometeu que nunca mais teríamos uma falência, uma perda de emprego, uma perda de uma promoção. Ele não prometeu isso. Ele disse que o fardo que eu vou deixar você carregar, ele é leve, porque sou eu que estou comandando esta carroça. Eu posso pensar no carro, a jornada da minha vida, eu já coloquei ali o travesseiro, eu posso lembrar de pôr atrás também a canga, o jugo de Jesus, que é sob medida. Por isso eu não preciso me comparar quando alguém, puxa, fulano, ele que tem fé. Olha, ele conseguiu, mas eu sou um fraco. Isso é uma autocomiseração. Porque quando Jesus disse, o meu jugo é suave. Eu disse, eu sei o que você pode. Só seja meu parceiro, que eu vou carregar com você. A terceira coisa que Jesus disse para aquelas pessoas. A primeira é, creiam que eu estou lhe convidando. Tenham fé nisso, como as crianças têm. Depois, põe sobre vocês o meu jugo. Ele diz, a terceira coisa é, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Esse ser manso e humilde de coração tem a ver com o jugo. Havia isso é lenda, isso é folclore, história que vai passando de pai para filho. Dizia que provavelmente Jesus teria uma loja, ele era filho de marceneiro, né? Então lembra que ele cresceu na marcenaria. Então, provavelmente Jesus teria tido uma loja assim, e a placa da loja era José e Jesus, cangas sob medida. E a canga aqui, o jugo tem a ver com a humildade e a mansidão dele. Por isso ele diz, aprendam de mim, que sou manso e humilde. Se você for no dicionário, você vai pegar definições fora de contexto.
Estão válidas. Às vezes a gente imagina uma pessoa mansa, uma pessoa sobre a qual você pode pisar. E ela não vai reclamar, ela diz, pisa que eu gosto, pisa que eu gosto. Às vezes a gente cresce como crente achando que mansidão é isso. Que crente não reage, que crente pode ser pisado. Crente pode ser enganado e ele não precisa falar nada. Ou que o humilde também é a mesma coisa, aquele que não tem vontade, aquele que não se expressa. Mas se você pensar em Jesus, Jesus não foi uma pessoa que foi pisada, ele foi crucificado. Mas o Senhor Jesus, ele reagiu fortemente contra a religiosidade da época. O Senhor Jesus confrontou fortemente os escribas e fariseus. Eu acho que ele tinha um jeito mais lampião, rei do cangaço, algumas horas. Ele chamou os fariseus de sepulcros caiados. Então, como Jesus pode falar que ele era manso? Na realidade, no contexto, o conceito de mansidão é uma vontade própria, dominada, controlada por quem é maior, mas deixando de ser controlado por aquele que é amado. O Senhor Jesus veio para fazer a vontade de Deus. Então, embora ele confrontou os escribas e fariseus da época, os próprios rabinos, ele sabia, eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai, porque a vontade do meu Pai é mais importante. Ele esvaziou-se dele mesmo. Você lê isso em Filipenses capítulo 2. Ele abriu mão de agir nesta terra como ele poderia ter agido como Deus. Jesus e os seus discípulos eram sustentados por um grupo de mulheres que trabalhavam. E parte da renda delas, elas sustentavam Jesus e seus discípulos. Como é que um Deus todo-poderoso vai se submeter, entre aspas, a ser sustentado por mulheres? Isso mexe com o machismo dele. Não. O oposto de mansidão é a agressividade. Você diz, mas eu não sou agressivo. Eu não tenho um temperamento explosivo, eu não lido com ninguém, eu não bato em ninguém. Mas se você veio fazer a vontade do Pai, se você quer ser igual ao Senhor Jesus, como Romanos 8, 28 e 29 diz que devemos ser, nós somos agressivos quando a gente olha, por exemplo, para a nossa agenda. E a minha agenda, na sua agenda, nós devemos ter regularmente um tempo para Deus, um tempo com Deus. O Senhor Jesus tem uma das agendas mais cheias, você pode imaginar. Imagina a pressão sobre ele, cura, levanta morto, exercita morto, vai para festa, vai para casamento. Uma vida agitada. Mas de vez em quando você vê o Senhor Jesus a sós com o Pai. Eu sou agressivo com o plano que Deus tem para a minha vida. Quando eu vivo minha vida sem perguntar exatamente o que é que Deus quer que eu faça. Deixa eu dar um exemplo simples, meus queridos. Quando a gente não tem dinheiro, agora vem janeiro, né? Ai, trabalhei muito o ano inteiro. Com essa crise, você perdeu o dinheiro, você fala assim, ai Deus, preciso tirar uma semana em Porto de Galinhas, em Pernambuco. Meu lugar para ir no mundo. Aí você não tem dinheiro. Aí você fala assim, Deus, mostra-me a tua vontade, né? O Senhor sabe onde eu quero ir, mas seja feita a tua vontade. E venha com a vontade e venha com os recursos também, tá bom, Deus? Agora, se você tem dinheiro, você tem lá, assim, uma viagem, eu estou brincando, Porto Galinhos, o Atibaia, o Mariporã, o Paris, você tem o dinheiro. Jamais você não pergunta assim, Deus, você quer que eu vá em janeiro? Realmente você pega o telefone não vou fazer propaganda de graça aqui, né? Mas alguma companhia de turismo, você liga para ela, olha, quero 4 passagens, 5 passagens para Porto Galinhas, já está cheio, então quero 5 passagens para Paris. Você manda, põe no seu cartão, você vai e paga. Você nem perguntou para Deus, onde é que eu vou em janeiro? Eu estou dizendo que isso é pecado, estou falando que isso é pecado. Falando da nossa agressividade de viver uma vida sem perguntar a Deus quando eu tenho os recursos. A gente só lembra de Deus quando a gente não tem os recursos. Diz, não, nunca fui agressivo.
Percebeu como é diferente? O Senhor Jesus, ele estava preocupado. Como é que Deus quer que eu reaja? Quando os escribas me atacam, quando os fariseus me atacam, como é que Deus quer que eu reaja? O que é que Deus quer que eu fale? Ele era Deus, mas ele era manso. Ele tinha todo o seu poder contido, não reprimido. Ele estava preocupado em fazer a vontade do Pai. Ele diz também que ele é humilde. E o oposto de humildade é a arrogância. E a arrogância tem a ver com você fazer as coisas totalmente independente de Deus. Jesus, ele esvaziou-se, mas ele foi habitado pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que habita em você e em mim, se nós já conhecemos a Jesus como nosso Salvador. Por isso ele pode dizer, eu sou humilde por quê? Porque eu dependo. As minhas palavras, ele falou, eu não falo, não digo essas palavras por mim mesmo, mas por causa do Pai. Quando, naquilo que eu sou forte, às vezes a gente tem que não lembrar de Deus. Aquilo que eu sou forte, a tendência é não perguntar a Deus como eu vou fazer. Porque eu sei fazer. Se eu sei dar aulas, por que eu tenho que perguntar para Deus? Como é que eu vou dar aula? Se eu trabalho bem com pessoas, porque eu tenho que estar preocupado em perguntar como é que Deus quer que eu trate as pessoas? Eu sei tratar. Mas se a gente é briguento, se a gente tem problemas interpessoais, a gente começa a perguntar, Deus me dá a capacidade de ter mais paciência com fulano ou com cicrano. Mas quando naquilo que eu domino, a tendência é não depender de Deus. Isto é arrogância. Agora Jesus falou, venha, aprenda comigo. Ele disse, deixa eu viver a minha vida na sua vida. Deixa eu ajudar você quando você tiver na sua mala, aqui no seu porta-malas, um caminhão de ressentimento, de mágoas. E você ouve que você tem que perdoar, e você diz, não, eu quero dar o troco. Porque afinal de contas, mexeu com o meu brio. Jesus vai dizer, mas eu fui humilhado. Mas eu aprendi a perdoar. Você vai dizer, mas eu não sei perdoar. Jesus diz, tá bom, eu carrego a falta de perdão para você. Eu vou lhe ensinar a perdoar. Só que dependa de mim. Resolva crer que o caminho é perdão. Resolva crer que o caminho é abençoar o seu inimigo. Não é falar mal dele, não é humilhá-lo, mas é orar por ele. Se não consegue, tá bom. Comece a fazer. Comece a orar. Eu vou lhe capacitar. Eu não faço isso. Eu sou arrogante. Eu sou violento. Jesus disse, aprendam de mim. Eu sou humilde e manso. Humildade e mansidão leva tempo para se aprender. Aprendizado é um processo. Muitos de vocês têm um diploma em sua casa, na parede. E para ganhar um diploma, você não ganhou de um dia para o outro. Nem na internet você consegue o diploma de um dia para o outro. Há tempo de preparo. Esse diploma levou-me 4 anos e meio. Quando eu fui estudar fora, um amigo me falou, olha, quantas noites, ele me contou quantas noites ele passou acordado estudando. Ele falou, a minha esposa tinha que fazer massagem em mim para eu ficar acordado. Eu falei, bom, eu já tenho uma japonesa comigo, que sempre vai me ajudar. Foram 4 anos de algumas noites mal dormidas. Mas eu tinha o privilégio de estar com alguns homens que eu tinha lido os livros deles. Eu queria aprender com eles. Jesus diz, aprendizado demanda tempo junto. Aprendizado demanda parar para ouvir, para perguntar, como é que o Senhor agiria? Jesus diria, aprenda comigo, ande comigo. Se você não andar comigo, se você não tiver tempo para ouvir a minha palavra, se não tiver tempo para orar, para ler a meu respeito, para estar com outras pessoas que estão no mesmo barco que você está, você não vai aprender a ser manso e humilde. Venha aprender comigo. Ok? Aqui está o aprendizado com Jesus, o diploma leva tempo. Aqui está o travesseiro, o descanso que Deus quer dar. Aqui está a submissão ao Senhor Jesus, o discipulado. Mas eu quero dizer para você que isso não é tudo ainda. Mas antes de dizer para você o que é, eu queria convidar o Carlos Barcelos para vir até aqui à frente. Ele vai
contar para nós como na vida dele algumas mudanças aconteceram ao ponto de hoje ele poder dizer que tem uma vida plena, que é satisfeita em Jesus. Não, salve de palmas para o Carlos. O Carlos é um dos presbíteros da nossa igreja, ele que lidera o programa, o ministério, Celebrando a Recuperação, que tem sido um impacto para a nossa igreja. Ele vai contar o testemunho para nós. Deus te abençoe. Bom dia, irmãos. Meu nome é Carlos, um crente em Cristo Jesus, em recuperação da minha codependência. Meu pai combateu na Segunda Guerra Mundial e ele nos conta, entre outras coisas, que havia duas coisas que não faltavam nunca: a bala de fuzil e bebida. Quando voltou da Itália como soldado vitorioso em julho de 1945, trouxe consigo alcoolismo. Casou-se naquele ano e eu nasci algum tempo depois. Eram cristãos e eu fui criado vivendo numa igreja evangélica. Minha primeira infância foi marcada pelo alcoolismo do meu pai e a preocupação constante com a minha mãe com o seu beber. E foi nesse contexto que eu aprendi a oração. Ore pelo papai, pois Deus ouve a oração de uma criança, ensinou a minha mãe. Obediente, orei assim, e o meu pai parou de beber. E como resultado desta experiência, decidi que eu iria para o seminário, porque afinal de contas eu vira alguma coisa extraordinária. E decidi que eu iria salvar o mundo. Fui para a faculdade teológica, terminei o curso e logo estava pastoreando uma pequena congregação na periferia de São Paulo. E eu entrei em grande depressão, porque eu acreditava que a minha oração era poderosa, pois curara o alcoolismo do meu pai. Como então as coisas não aconteciam segundo aquilo que eu imaginava que deveriam acontecer? E apesar da confirmação constante dos membros da igreja, a minha baixa autoestima, desconfiança e prepotência não fazia com que eu acreditasse no próprio Deus. Uma noite, deprimido, insone, fui para a sala de casa e confrontei a minha mãe e seu mandato de orar pelo meu pai. Você não tinha o direito de exigir que eu orasse pelo meu pai. Aquela explosão amarga de emoções há muito reprimidas deixou-me em silêncio perplexo, devido à ousadia daquela expressão emocional. Eu ouvi então uma palavra suave me dizendo: é verdade, Carlos, mas eu ouvi a sua oração. Ali começava uma nova experiência de fé, e renovado por esta experiência, continuei o meu ministério. E de repente, nessa ocasião, eu tinha três famílias, que me procuravam para orientá-las como lidar com o alcoolismo de 2 de seus filhos, mais um chefe de família. Não sabia como ajudar, apesar da experiência de alcoolismo em casa. Descobri uma clínica que usava o programa de 12 passos como base de seu tratamento. Eu lembro que voltei para a casa daquela clínica e comentei com a Elza, minha esposa, surpreso, que talvez tivesse descoberto algo muito interessante, muito grande, e que talvez não soubéssemos onde aquilo terminaria. De meu interesse em aprender com eles o que fazer, veio o convite para que eu preparasse algumas palestras sobre o programa de 12 passos. Em janeiro de 1980, comecei a minha caminhada, auxiliando alcoólatras em sua recuperação. Eu não tinha a percepção de que aquilo me conduziria para a minha própria recuperação. Ouvi uma palestra sobre o filho adulto de pais alcoólatras, e isso me ajudou a tomar consciência de que eu era um filho de alcoólatra
E eu não percebi naquela ocasião o quanto o Espírito de Deus estava me preparando para o que aconteceria depois. Eu não descobri naquele momento, não percebi que eu estava trabalhando no resgate da minha própria história. Em 1982, convidei um pequeno grupo de alcoólatras e seus cônjuges para estudar a Bíblia e o programa de 12 Passos. Nós nos reunimos por algum tempo e circunstâncias aconteceram de tal maneira que aquele grupo desapareceu. Naquela ocasião, eu fui descobrir depois, a igreja não estava pronta, nós não tínhamos experiência e nem recursos. Nesta ocasião, eu me senti compelido a tomar uma decisão. Ou eu ficava com a igreja e deixava o trabalho, ou ficava com o trabalho e deixava a igreja. Um dia, orando pela manhã, toco o telefone e eu me lembro que eu fiquei muito irritado daquele telefonema na hora que eu estava orando. Mas que coisa, que intromissão no meu momento de oração. Atendi o telefone e era a mãe de um alcoólatra que ligava para me dar notícias do seu filho. Ele parara de beber por conta do trabalho que fizemos com ele. Através do Espírito, ele parara de beber. Voltar à igreja, sua esposa se convertera. E ela encerrou aquele telefonema dizendo assim: Pastor Carlos, nunca pare com esse trabalho. Que telefonema, que intromissão do Espírito na minha vida. Viemos para a igreja do Morumbi e continuamos trabalhando na recuperação de dependência química. E em 1990 fundamos a Clínica Vitória, da qual nos desligamos em 2005. Em abril do ano anterior, 2004, comentando com o pastor Lisânias que nós iríamos parar o trabalho naquele final de ano, ele me perguntou se eu conhecia o Celebrando a Recuperação. Eu nunca ouvira falar. Quando eu cheguei em casa naquele domingo, a primeira coisa que eu fiz foi ligar o meu computador e entrar no site do Celebrando a Recuperação. Ali, diante de mim, estava a mesma ideia que eu tivera em 1982. Em agosto daquele ano, visitamos Saddleback e observamos o que acontecia ali. Eu podia reconhecer tudo aquilo que eles falavam, porque era experiência acumulada até então. Em outubro daquele ano, participamos do lançamento de Celebrando a Recuperação no Brasil. E em 14 de janeiro de 2005, começamos o grupo piloto do Celebrando aqui no Morumbi. Desde o início de 2007, quando criamos um grupo de recepção de pessoas que procuravam Celebrando a Recuperação aqui, temos um cadastro de mais de 500 pessoas. Isso sem contar desde o começo do Celebrando aqui. Temos sido convidados a falar do Celebrando em várias ocasiões e temos uma participação no início do programa em 5 igrejas até agora e há mais 5 projetando o seu início nos próximos meses. E uma das grandes alegrias é dizer-lhes que a liderança do Celebrando a Recuperação na Vila Andrade está despontando. E logo, logo, um grupo de Celebrando estará começando lá. E para o ano que vem, vamos lançar o Celebrando para os Jovens, aqui na igreja. Um programa chamado A Vida Machuca, Deus Cura. Agora, nós temos a experiência, temos os recursos, e a igreja está pedindo urgentemente uma resposta às suas aflições e à aflição do seu povo. Por que eu lhes conto tudo isso? Porque hoje a minha vida tem sentido. As consolações que recebi do Senhor consolam outros. Hoje eu posso olhar para trás e ver que o caminho que percorri estava sendo orientado o tempo todo pelo Espírito que Ele fez habitar em mim. Entre o primeiro grupo que se desfez do Celebrando a Recuperação, aqui no Morumbi, passaram-se 25 anos.
E aí eu aprendi que o Senhor me deu um sonho e depois nos conduziu ao deserto para nos preparar para a realidade deste sonho. A propósito do alcoolismo do meu pai e as feridas emocionais que isso provocou em mim, eu tenho aprendido que pela graça de Deus, onde o pecado e a tristeza param, aí começa o canto dos santos. A palavra de Jesus não é faça isso ou não faça aquilo, mas venha a mim. Podemos aprender que se formos a Jesus, nossa vida real está harmonizada com os nossos anseios reais. O pecado parará e encontraremos a canção do Senhor começando em nossa vida. Olhe para a sua vida. Não é verdade que nos momentos mais inesperados de nossas vidas ouvimos um sussurro do Senhor dizendo, venha a mim? O contato pessoal com Jesus muda tudo. Aprendemos aqui nos celebrando que somos impotentes e ao entregar as nossas vidas, as nossas vontades a Jesus Cristo, atendendo ao seu convite de irmos a Ele, somos transformados e teremos descanso. Porém, tem uma coisa curiosa. Jesus não nos põe na cama, segura as nossas mãos e canta uma canção de ninar. Não, senhores. Ele está nos convidando para sair da cama, abandonar nossa apatia, a nossa exaustão, sair de nossa condição de meios mortos enquanto ainda vivos. Ele sopra o seu Espírito sobre nós e somos sustentados pela perfeição de uma atividade real. Pare com a lamúria por sentir-se fraco e cheio de autopiedade. Saia da sua cadeira e venha experimentar conosco a maravilha da transformação que a ira de Jesus provoca em todas as fibras da nossa alma. Junte-se a nós, junte-se a Cristo e celebre a recuperação que o Espírito de Deus promove em nossas almas. A Ele toda a glória. Jesus sabia que aquelas pessoas que ouviram esse discurso, elas estavam cheias de bagagem. Ele disse, vem a mim. E eu não queria que você fosse embora sem pensar nisso, que o convite é para você. Talvez esteja com a vida cheia de malas. Mas ele quer tirar e dar um novo propósito como ele deu para o Carlos. Agora, aqui tem o travesseiro, tem a ver com descanso. Aqui tem a canga, que tem a ver com obediência e parceria com Jesus. Ali tem o diploma, que tem a ver com o tempo. Mas isso não é tudo. A coisa mais importante não é o que está no porta-malas, mas é quem está no volante da sua vida. Quem senta aqui é o que é o mais importante. E quem senta aqui está dizendo para você hoje, venha a mim. Se você está cansado e oprimido, eu vou dar descanso para a sua alma. Se você está sendo autossuficiente, arrogante, agressivo, independente, isso está gerando cansaço em você, venha a mim, que eu quero lhe dar descanso. Eu queria convidar você a ficar de pé, nós vamos cantar a nossa última música. Entre uma estrofe e outra eu gostaria de orar, mas primeiro eu queria que você cantar, se você quiser cantar, mas preste atenção a essa letra, que reflete o descanso que Jesus dá e o novo vigor que Ele dá para você, quando você corre para Ele. Senhor, eis-me aqui, vem transformar, vem no ser
no fluir da graça, encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Esse é o desafio que Deus está falando para você nesta manhã, de voar no poder do amor dele. O convite é porque ele ama. O descanso que ele quer dar para você faz de você uma pessoa espiritualmente sadia, emocionalmente sadia, relacionalmente sadia. Tem a ver com o amor que ele tem por você. Eu queria desafiar você nesse instante, mas nós cantamos a segunda parte do hino. Se você nesta série, você percebeu o quanto você está com o seu porta-malas carregado de coisas que Deus nem quer que esteja ali. E nesse dia percebeu que realmente você precisa correr para Jesus e dizer: Jesus, está aqui a minha mala, está aqui o meu peso, está aqui o meu fardo. Eu quero estar debaixo de uma parceria com o Senhor. Eu quero estar debaixo desse jugo. Eu quero estar debaixo dessa canga. Porque ali eu tenho um parceiro. E quiser marcar este dia. Ou talvez dizer: Senhor Jesus, aqui está a minha vida. Eu entrego ao Senhor hoje como eu nunca fiz. Eu quero que o Senhor assuma o volante da minha vida. Porque até hoje eu fui autossuficiente, arrogante, agressivo. Eu mandei na minha vida. Mas eu quero hoje dizer: estou indo para o seu convite. O Senhor está dizendo: vinde a mim, eu quero ir para o Senhor. Então, se você quiser fazer isso nesta hora, enquanto nós cantamos a segunda parte, vem até aqui à frente. Eu quero orar com você e por você. Enquanto nós cantamos, venha. Talvez você quer dizer hoje, esse domingo, dia 23 de novembro, eu tenho o meu volante, o volante da minha vida, para o Senhor Jesus. Vem até aqui à frente. Nós vamos cantar e vamos orar por você. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei. Teu amor, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Contigo voarei, o poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia
asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Enquanto eu estava estudando esse texto, a frase que mais me pegou e confrontou foi a ideia da canga mesmo. Por quê? Porque jugo tem a ver com controle. Quando um jugo é colocado em cima da gente, a gente passa a ser controlado. E talvez o maior desafio para mim essa semana foi entender e aceitar que algumas coisas eu não tenho controle. Mas eu fico ali tentando ser do meu jeito. Até o meu jeito. Ser do jeito que eu queria que fosse. E não do jeito que Deus me fez. Por isso, quando a gente diz, Jesus falou, deixa o meu jugo em cima de vocês. Ele não vai trazer opressão. Ele vai trazer liberdade. Porque o jugo é suave. Por isso, ao ver você aqui na frente, quero orar com vocês. Eu me sinto parte disso. Porque o convite é para cada um de nós. Vinde a mim. Ele que dá não uma vida fácil sem problemas, mas uma vida com descanso nele. Ó Deus amado, o Senhor viu. Cada um que está aqui, cada um que teve a liberdade de vir até aqui, outros que estão em pé lá atrás, mas também dizendo, eu estou aceitando o teu convite. E leva-nos a confiar, crer que o teu jugo é suave, realmente. Que nós vamos ter fardos para carregar por causa da obediência. Mas o Senhor é o que está em cima do nosso carro. O Senhor é o nosso parceiro no jugo. O Senhor passou pelo que nós passamos e o Senhor entende. Por isso a gente quer aprender a ser manso e humilde como o Senhor. Entregar o controle da nossa vida, o volante do nosso carro, para o Senhor dirigir. Por isso, nesse domingo 23 de novembro, estamos aceitando o teu convite. Queremos estar debaixo do teu jugo. Sair de uma cadeira de sossego para uma cadeira de serviço, mas a despeito das feridas da vida, das marcas que a vida nos traz, da gente poder servir ao Senhor com alegria, sabendo que enquanto isso estás nos curando. Por isso queremos estar debaixo do teu jugo. Leva-nos a viver essa experiência contigo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe cada um.